Olá, bancários. Estamos aqui com uma iniciativa nova de comunicação com a categoria. Esperamos ter uma periodicidade, implantar uma periodicidade aqui agora permanentemente com esse podcast, né? Estamos aí até aceitando sugestões para o batizado do programa, Pod Bancários. A gente vai aprimorar esse serviço aqui para vocês. Bom, e a gente está em setembro, né? A gente está aproveitando o Setembro Amarelo, chamado Setembro Amarelo, e estamos aqui com um professor de psicologia, né? Na Universidade Federal Fluminense, aqui em Volta Redonda, Fernando Faleiros. E o Fernando, é um prazer estar aqui com você, viu, Fernando? Eu sou o Miguel, né? Para quem não me conhece, eu estou responsável pela Secretaria de Saúde aqui no sindicato. E então, assim, esse é um assunto muito importante, onde a questão do suicídio é trazido, né, para o debate público. Eu acho que é isso mesmo, tem que jogar luz a esse problema, porque ele tem causas, né? E o Fernando, ele, por sorte nossa, e vocês vão conhecer muito o Fernando daqui por diante, vão ouvir falar muito do Fernando, porque, para quem não sabe, ele é o coordenador lá na UF do nosso projeto, esse projeto em parceria que a gente tem com a universidade, que é justamente de acompanhar, né? A gente já fez uma pesquisa, que foi a primeira etapa do projeto, para dimensionar essa questão do adoecimento mental dos bancários aqui na região, e tem tudo a ver, né? Porque a base do adoecimento, do suicídio, o que leva ao suicídio, geralmente está atrelado a um adoecimento psíquico, né? Psiquiátrico. Então, assim, prazer estar aqui, Fernando, inaugurando esse serviço aqui, e vamos bater um papo aí e começar conversando sobre o que você acha disso, dessa ideia, né? De ter uma data, um mês, dedicada a essa questão, né? Vamos falar do adoecimento mental e do suicídio. Bom, Miguel, boa tarde. Obrigado. Rafael, boa tarde, que está aqui no suporte do podcast. Obrigado aí aos bancários que estão nos assistindo, que vão nos assistir dentro desses próximos dias, semanas. É uma honra poder compartilhar desse projeto e de toda e qualquer ação que a gente possa utilizar como meio para tratar desses assuntos que eles estão numa crescente, não só na sociedade, como falando aqui para a categoria dos bancários, para esse grupo específico de trabalhadores que a gente sabe que já historicamente tem uma vinculação, não necessariamente, lógico, somente com o suicídio, mas principalmente com as questões de saúde mental e, no nosso caso, de estudo, de parceria de trabalho da saúde mental relacionada ao trabalho, né? As campanhas, elas são importantes no sentido de jogar luz sobre um determinado tema, né? Então, Setembro Amarelo para tratar das questões do suicídio. Acho que durante muito tempo no Brasil a gente teve, se não um tabu, um grande, né, que a palavra acordo, ela politicamente ela tem sido tratada de uma forma tão ruim, mas sim um entendimento comum de que era um assunto tabu e era um assunto que não deveria ser tratado publicamente para evitar uma possível difusão desse comportamento na sociedade. No entanto, como a pauta do suicídio ela se transforma, se não numa epidemia, pelo menos num grande adensamento de casos no Brasil, nessa virada do século XXI, principalmente nos últimos 10, 15 anos, se entendeu a necessidade de se tornar isso mais público, inclusive para que as pessoas passassem a ter conhecimento de motivos, momentos, situações que pudessem estar levando as pessoas a chegar a este tipo de comportamento. Então, é importante neste sentido de marcar para discutir o tema e tornar esse tema recorrente, ao mesmo passo em que a gente não pode se reduzir, se recortar a entender que este também seja um tema exclusivamente para se tratar nos meses de setembro de cada ano. A saúde mental de forma geral, e aí a gente tem no calendário também a outra discussão, que é a questão do Janeiro Branco, ela precisa ser tratada, na verdade, ser acompanhada, ser buscada, ser entendida todos os dias, todas as semanas, o ano inteiro, né? Porque isso faz parte de questões que, felizmente, deixaram de ser tabu, no sentido de se permitir que esse conhecimento avance, que esse conhecimento chegue a um maior número de pessoas, para que a gente busque tratar essas questões com menos estigma, com menos discriminação e no sentido de entender que faz parte, por conta de uma série de fatores, dessa nossa dinâmica de vida, dessa nossa dinâmica de dia a dia.
Perfeito, eu acho que essa é uma grande questão, né? Porque a gente fala em setembro para destacar o problema, né? Mas o adoecimento, as causas do adoecimento estão lá todos os dias, né? E você falou da questão de uma epidemia e é verdade, né? No Brasil a gente tem cerca de 38 casos de suicídio no Brasil por dia, né? E eu acho que é importante justamente essas campanhas de a gente ir além das causas, né? A gente está falando do sofrimento e, a princípio, quando a gente pensa em suicídio, falando de suicídio, e eu nem estou falando relacionado ao trabalho, a sociedade, enquanto era tabu, falava que pensava, imaginava, idealizava como uma questão individualizada. Não, aquela pessoa sofre. Na verdade aquela pessoa sofre. Mas por que ela sofre? Quais os motivos que estão levando ela a esse sofrimento ao ponto dela achar que a solução é ela dar cabo da própria vida, né? Então, assim, eu acho que o grande primeira questão que a gente, inclusive no sindicato, nos nossos materiais, a gente fala para o bancário e para os trabalhadores e para a sociedade, é que precisa tratar da questão, precisa falar sobre a questão. Então, enquanto tabu, era isso. O problema não é meu, o problema é seu, ele é exclusivamente seu, se não tem solução ou se tem, o problema é seu, então a gente não cuida. Então está completamente errado. Então acho que essa campanha, acho que vem justamente para isso. Vamos tratar da questão, né? Seja de origem coletiva ou não coletiva, ou relacionada ao trabalho ou não relacionada ao trabalho, mas preciso tratar, né? Falar sobre por que ela está doendo tanto, por que você está tão se sentindo só, né? Isolado com o seu problema. Vamos a partir dessa abordagem buscar ajuda, né? Tem os serviços, né? Então assim, eu acho que é fundamental falar sobre isso. E para nós, como a gente está falando, a ONU já identificou, né, que as causas geralmente no mundo, cerca de 1 bilhão ela estima, né? A ONU estima que, a OMS estima que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo estejam sofrendo com algum quadro de ansiedade e depressão, né? Então assim, são causas que levam a esses casos de suicídio. E sabidamente, e a nossa pesquisa apontou isso, né? O grau de adoecimento dos bancários, em razão da organização do trabalho, da divisão do trabalho, organização por metas. E a gente está identificando uma coisa aqui, Fernando, que a nossa pesquisa primeira identificou a questão da meta, e assim, vamos chamar de uma meta qualitativa, quantitativa, né? Aliás, quantitativa, que adoecer as pessoas ter que vender tal volume de produtos. Mas a gente está se deparando com alguns tipos de metas negativas, de não atendimento, de você excluir, né, na sua segmentação, no seu atendimento, na sua carteira. Eu atendo quem interessa, quem eu não interessa, eu nem recebo, eu tenho que impedir o acesso dessa pessoa. Então, assim, é um outro tipo de sofrimento, né? Então, assim, essa primeira pesquisa que a gente fez, a gente trouxe esses dados e que mostra o adoecimento no trabalho, que é o desafio para o sindicato, né, para o movimento sindical. A gente buscou a universidade para aprender, né, para tentar compreender o que estava acontecendo, que fenômeno é esse, porque é uma epidemia, né? A gente viu que é um volume enorme lá. Vocês que tiveram a possibilidade de entrevistar e depois fazer lá o processo de apuração dos dados, né? Então, assim, vocês foram apresentados, né, essa triste realidade dos bancários, né? Com certeza. É assim. Se a gente olhar para a população geral, e é importante você ter falado da OMS, desses dados mais amplos, se a gente olhar para a população brasileira, a gente tem estudos que apontam que até 12% da população em algum momento da vida vão ter algum sintoma ligado aos 3 principais quadros de transtornos mentais, que são ansiedade, estresse e depressão, né? Não necessariamente instaurar esses quadros, mas vão passar por um episódio ou por questões que levam ou que possam levar à suscetibilidade de se instalarem esses quadros. Se a gente olha num recorte mais avançado, a gente tem 6% da população geral que geralmente estabelecem esses quadros para a vida, num sentido de levar até uma incapacidade, e não só incapacidade laboral, né, que a gente está falando aqui de trabalho, mas a incapacidade da vida diária, da vida cotidiana, né? E desses ainda a gente tem 3%, então metade do quadro para esses transtornos mais comuns, para os transtornos graves e persistentes. Aí as pessoas que avançam uma faixa aí de quadro clínico e ficam naquela situação de um abalo psíquico mais permanente ou de uma mudança, inclusive, de estrutura de personalidade. A gente está falando de quadros mais persistentes, né? No entanto, a gente tem visto,
e aí a gente precisa majorar e apontar isso num sentido assim de juízo de valor mesmo, né? Que infelizmente esses quadros têm se ampliado, essa situação tem se agravado como um quadro social, né? E é importante, antes de fazer o recorte só do trabalho, de pensar que a gente tem uma população que, se a gente está falando aí de uma possibilidade de mais empregos, a gente está falando de uma informalidade sendo considerada como emprego muito fortemente, essa uberização do trabalho, né? A dificuldade de acesso a condições básicas de vida, né? O aumento do valor da cesta básica, todas as questões sociais que atravessam isso, e que, para a gente falar de uma saúde mental mais plena, a gente precisa primeiro falar de condições dignas de vida, né? Quando a gente traz isso para o trabalho, e aí veja, a gente já está falando de um recorte da população que tem acesso a um emprego formal, né, a um registro em carteira, que era aquele termo mais antigo que se utilizava, muitas vezes estão vinculadas a uma boa política remuneratória, ainda vinculada com benefícios, com acesso a plano de saúde, com acesso a vale alimentação, ou seja, a gente está falando de um recorte numeroso, mas não majoritário na população. E estas pessoas, apesar de todas essas condições tecnicamente melhores que de uma grande parte da população, elas também estão sofrendo pelo tipo de atividade ao qual elas estão submetidas. E aí pode ter gente falar assim, pô, vocês estão gravando isso num estúdio, estão lá fechadinho, ar-condicionado, o bancário, a hora que ele está lá no campo de trabalho dele, é a mesma coisa, né? A gente vê pouco bancário na rua hoje, muito serviço digital. Uma coisa não interfere na outra. A gente não pode criar novos estigmas pelo tipo de trabalho que é feito, né? Então, assim, muito pelo contrário, as ferramentas têm pressionado num sentido, inclusive, de impelir esse bancário à extinção do próprio serviço. Porque você está tornando a vida do cliente quase um autosserviço, quase como você ir e nada contra o tipo de serviço dessas lojas, não, muito pelo contrário, sou usuário sempre que preciso, mas como as grandes lojas de departamento. Deixa eu interromper só um minuto, dá licença. Que é tipo o call center. O serviço de call center, né, que você digite 1, digite 2, digite 3, antes era 1, 2, 3. A cada nova digite 4, digite 5, foram milhares de trabalhadores do call center que foram demitidos, porque eles estavam trabalhando até o sistema incorporar aquelas novas perguntas, aquelas respostas, que o sistema incorpora, no sistema de inteligência artificial, seja lá o que for, aquele volume de trabalhadores são dispensados. Então é isso que você falou, a gente acaba trabalhando. Quando que eu tenho essa meta, né? Por que eu tenho uma meta de não deixar o bancário, o cliente entrar na agência? Para não ter necessidade do caixa. Se eu não tenho atendimento no caixa, eu não preciso do caixa. Então eu elimino a função do caixa, que é o que vem acontecendo. Progressivamente eu trabalho contra o próprio patrimônio, é assim que a gente costuma brincar, né? E acho que, assim, eu sou nascido em 1980, então acho que quem está antes, com certeza, depois não sei até quando, não muitos, mas a gente via muito ainda falar do office boy, do secretário do escritório de contabilidade. Às vezes quando a gente ia no banco, essas pessoas entravam na nossa frente, aquilo era um Deus nos acuda, porque o cara chegava com um malotinho cheio de conta para pagar, que a gente não vê mais isso. Hoje em dia a pessoa pega o próprio celular e paga essas contas, coloca, hoje em dia tem não só o débito automático, tem DDA, tem pagamento por Pix, tem pagamento programado. Então, tudo isso vem reduzindo o volume, né? O volume da atividade presencial, da atividade pessoal do banco, para além de outras coisas, né? Eu costumo falar essa história quando me perguntam como você já viu isso acontecer? Que eu fui num feirão de carro uma última vez, quando o carro ainda era uma coisa comprável, né? Um carro novo. E negociei com várias instituições, com o banco da própria concessionária, no final fechando com um banco mesmo, já pedindo para o gerente imprimir a via do contrato para fazer a assinatura. Ele falou assim, você tem aplicativo? Isso foi no dezembro de 2017, então isso já tem quase 8 anos. Eu falei, tenho. E ele falou, simula aí, eu vou te ensinar. E ele me ensinou a simular, na época, num celular com muito menos recursos que os de hoje. E a parcela ficou R$230 menor do que na negociação direta, física, tete a tete, né? E ele falou assim, ele fez assim.
É isso aí. E não deu tempo nem de conversar muito, porque, né, esquema de feirão, aquele negócio, muita gente passando, já final de tarde, mas veio essa questão de, assim, o que está sendo feito com essas pessoas, e lógico, se a gente pega de 17 para cá, a gente vai falar ainda de um grande volume de diminuição de trabalhadores, de agências, de incorporação de unidades umas dentro das outras. Aqui em Volta Redonda a gente tem uma, das que eu sei, né? Vocês devem saber de muito mais, mas uma agência que tem 4 unidades dentro dela, né? Então, assim, ela atende 4 postos diferentes para reduzir espaço, para reduzir gente, para... Mas acontece uma coisa, junto com tudo isso, as funções vão sendo alteradas, né? O conteúdo das funções, que aí tem a multifuncionalidade, que é outra causa de adoecimento. Né? Tipo, eu esvazio a atividade, mas em compensação eu assumo mais responsabilidades, eu tenho mais coisa para fazer, mais ou contratos para analisar. O tesoureiro, você pensa, não, o tesoureiro da unidade está lá cuidando do cofre. Não, eu não tenho mais movimentação de dinheiro, tem menor movimentação, mas ele movimenta o cofre, ele tem que ter responsável por vendas, ele tem que fazer atendimento, ele tem tantas tarefas que não eram mais próprias, nunca foram próprias da função do tesoureiro, e ele, por exemplo, é essa. E do gerente de carteira, vai incorporando tanta coisa, porque parece que se esvazia por um lado, diminui o número de clientes, mas as atribuições não dá conta no período do trabalho, né? Tanto que a pessoa vai para casa levando o banco dentro do bolso, no celular para casa. E né? Essa é a grande questão, Miguel. O adoecimento, não só aqui na região, isso a gente sabe que a categoria bancária ainda é uma categoria que tem uma estrutura de representação sindical forte, organizada, né? que é ramificada no país, e que olha para dentro da própria categoria no intuito de tentar achar saídas, soluções, ou pelo menos estratégias de enfrentamento a essa realidade, como nas demais categorias, mas na categoria bancária, com tudo isso que a gente estava trazendo aqui, sem sombra de dúvida, o adoecimento e todos esses quadros que, infelizmente, em alguns momentos levam ao suicídio, como a gente sabe de situações razoavelmente recentes, país afora, ela vem por excesso de trabalho. Ela não vem por falta de trabalho. E mais do que isso, se você soma a dados que a gente encontra aqui, que as pesquisas, as últimas que a gente teve contato, né, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Brasília, né, que são locais que tradicionalmente fazem, costumeiramente Paraná, que acho que a gente também teve contato, a gente ainda tem um outro fator que está dentro dessa mesma discussão e que amplia essa questão da sobrecarga de trabalho, que é o volume de afastamento de trabalhadores, que foi o que trouxe a gente até aqui para fazer a parceria. Aliás, que levou vocês até a gente para a gente começar a fazer o projeto e traçar a parceria, porque numa realidade daquele momento de 1.600 trabalhadores, que vocês tinham conhecimento, sendo efetivamente da base ou não, vocês tinham um registro de 200 pessoas afastadas. Veja, a gente falou no começo que 12% é o recorte da população geral para algum sintoma ao longo da vida, não necessariamente incapacitante. E a gente já naquele momento estava falando mais ou menos dessa ordem de pessoas afastadas fora do ambiente de trabalho, só nesta região do país. Né? Então, olha o tamanho, a dimensão disso para a necessidade de olhar para dentro e, ao mesmo tempo, já começar a buscar formas de lidar com isso e também de ir a campo para enfrentar isso, que a gente sabe que não tem sido fácil. Não é fácil porque as pessoas ficam inseguras, né? Tem toda essa cobrança de resultado, as metas, né, que você tem que entregar no final do período, do mês, ou do trimestre, ou do semestre. Está todo mundo sob avaliação permanente. E é isso, então assim, já tem aquela pressão já colocada nos sistemas, os sistemas já controlam toda a produção. Então assim, aí, quando a gente buscou a universidade para falar desses 200 casos já, que nos assustou quando a gente parou, falou, opa, nós estamos aqui com 200 bancários já afastados, e a gente fez a pesquisa, que foi uma outra cacetada, porque quase metade dos que responderam já estão fazendo uso de medicamento, de uso contínuo, né? Então assim, tem toda a subnotificação, os bancos não emitem ACAT,
né? Quer dizer, se descobrem o adoecimento a tempo dele, ele demite esse trabalhador antes que ele tome a providência de iniciar um tratamento e um cuidado. Então, assim, é uma situação muito, muito delicada, muito complicada, né? Então, assim, acho que já avançou de lá para cá, que a gente tem levado informação para a categoria, né, prestado as informações, essa demanda aumentou, se mantém mais ou menos no mesmo patamar, mas as pessoas estão mais informadas e mais atentas a esse olhar, aos cuidados que elas falam, olha, eu até levei onde deu, mas agora eu já sei que não tem... Reconhece os limites. Sim. Eu acho que é importante, né, nesse Setembro Amarelo, que é esse debate, as pessoas prestarem atenção nos seus limites, né? Porque aquela síndrome do fantástico, né? No final da tarde, de domingo, todo mundo já começa a ter aquela agoniazinha, né? Aquele friozinho na barriga. Nossa, amanhã eu já tenho que voltar para aquele... Não era para ser dessa forma, né? E falando disso, eu acho, aqui como dirigente sindical bancário, e que a gente tenta dar esse acompanhamento e esse cuidado com essa questão, eu acho que a gente também acaba, e a universidade, acho que é papel muito da universidade, porque a gente está falando do projeto, da parceria que bancários foi lá e procuraram a universidade. Mas acho que a universidade tem esse papel, essa função pública, né? Porque a gente está falando de bancários ou de trabalhadores, mas isso é uma demanda da sociedade. Sim. Porque quando a gente tinha um Fordismo, né, o capitalismo em si, né, a gente está aqui por conta disso, por conta do modelo capitalista, banco, que é coisa mais capitalista, símbolo do capitalismo do que banco, mas não é só banco, né? Com essa revisão do modelo de produção que era o Fordismo e que nos anos 70, 80 se inicia um processo de capitalização de tudo, de financiarização de tudo passou a ser um ativo. Então esse processo de organização da produção através de metas, de resultado, que tudo vira um ativo, então tem que rentabilizar para remunerar acionista. Sim. Então, assim, esse novo padrão é um novo padrão que vai além do banco. Todas as empresas, os governos, os estados assumiram a mesma regra. Então, o que era um benefício, um direito, agora é um produto ou serviço, né? Então, assim, está tudo contaminado por essa lógica financeira, né? E isso é óbvio, alterou o quê? Caiu como uma bomba numa sociedade, como um todo, no globo, no mundo. O Brasil, historicamente, pelo formato de organização do mercado de trabalho no Brasil, né? Que a gente, infelizmente, a gente teve aqui um processo de escravidão o mais longo de todos os países. Terminou da forma que terminou, sem nenhum tipo de reparação, sem nenhum processo de inserção no mercado de trabalho. Mercado de trabalho formado, ao mesmo tempo que se formava uma industrialização no Brasil, tinha um êxodo rural. Então, assim, exército de mão de obra que serviu de mão de obra barata. Então, assim, a gente nunca teve aqui uma elite que pensasse em um mercado de trabalho que fosse produtivo, do sentido, não, vamos dividir aqui. Nunca teve, né? Mais-valia da mais-valia da mais-valia. Então, quando chega um ponto desse, e eu estou falando tudo isso para chegar onde nós estamos hoje, porque, assim, e a gente fica muito impressionado no sindicato, porque eu cuido disso aqui, eu recebo essas pessoas, a maioria das pessoas, a porta de entrada aqui no sindicato, uma boa parte passa por mim, são jovens. Sim. Então, assim, porque você podia imaginar, não, são pessoas com já há muito tempo no banco, que tem um desgaste da atividade, exercício da atividade. Não, a maioria que nos procura são os jovens, 2, 3, 4, 5 anos de banco, já são gerentes, né, coisa que não acontecia no passado. Então você mal aprendeu a gerenciar a sua vida, já tem que gerenciar uma carteira com esse nível de cobrança. Então, assim, e mulheres, e muitas mulheres, né? Porque também isso é importante a gente abordar aqui, que essa não é uma doença de mulheres. Ah, não, porque muita gente falava, isso é piti, né? Ah, isso é frescura, isso é coisa, mimimi, esse tipo de sofrimento, né? Então, eu acho que o Setembro Amarelo, quando a gente fala dele, eu acho que o mínimo que as pessoas têm que ter é muito respeito pela dor do outro. Sim. Falar, mas respeitar a dor do outro, porque essa coisa do mimimi, coisa de mulherzinha, não é. A mulher adoece mais porque a sobrecarga dela é em dobro, é em triplo. Ela é geralmente chefe da casa. E ela é sozinha, ainda tem a dupla jornada, então por isso que ela obviamente adoece mais, né? Não é porque isso escolhe sexo. Mas assim, o que nos preocupa muito e que chama muita atenção, Fernando, é esse perfil jovem, muito jovem, e assim, as pessoas ficam completamente desestruturadas, porque elas mal aprenderam a lidar com a vida
E já tem que lidar com uma situação como essa, né? Acho que a gente tem vários recortes do que você traz, Miguel, assim. Falando de números gerais, esse é um outro ponto, né? Na sociedade geral, a gente, se for olhar só para diagnóstico, as mulheres se acometem mais de estresse, ansiedade e depressão que os homens numa razão de 2 para 1. De 2 para 1, né? Uhum. Por um motivo óbvio. Elas também procuram ajuda mais cedo. Também então, tem isso. Esse é um primeiro ponto. Uhum. Mulher sempre, não só pelo trabalho de cuidado, como por toda a questão da estrutura, inclusive da parte patriarcal da sociedade, né? Ela se pôs sempre a essa preocupação consigo própria desde muito antes, desde primeiros sinais, e da preocupação de poder ter esse cuidado consigo própria sem ser estigmatizado. Apesar do estigma vir dessa outra forma que você falou. Coisa de mulher, frescura. E aí a gente precisa pontuar. Saúde mental, questão de saúde mental não é frescura. Então, falo para os meus alunos. De 2002, quando eu formei para cá, isso já avançou muito. Da preocupação, da gente poder falar disso como a gente está falando aqui. Do cuidado que a gente pode propor às pessoas. Do quanto a gente tem, inclusive, técnicas, alternativas, possibilidades de ação sobre isso, mas ainda existe isso, esse recrudescimento social que a gente tem nesses últimos 8, 10 anos, tem pesado muito contra esse avanço que a gente conquista nos 15 anos anteriores, né? De toda forma, hoje é razoavelmente mais simples ou um pouco menos complicado de você tratar disso do que na virada do século. Mas, né, essa sociedade da desinformação que a gente está vivendo tem operado muito fortemente contra isso, contra essa preocupação com cuidado, né? Tá, você falou dos dados das mulheres, Fernando. E aí? Então, os homens se acometem nessa razão de 2 para 1 em relação às mulheres para os transtornos graves e persistentes. Então, os casos dos quadros clínicos mais graves, né, do borderline, das esquizofrenias, das dissociações cognitivas, eles acometem mais os homens, porque deixam isso protelar mais tempo sem procurar cuidado, já tendo sinais. Bancário, você está vendo, né? O bancário pode ficar atento, porque pode demorar, mas isso é mais grave. Quando vai buscar o tratamento, ajuda. Né? Então, assim, percebeu, tem acesso à informação, tem essa possibilidade de trocar ideias com alguém. A gente sabe que as estruturas de trabalho não têm ajudado nesse sentido. Não à toa a nossa aproximação entre sindicato e universidade se dá porque vocês precisam assumir a função de emitir CAT, de emitir comunicado de acidente de trabalho, que os bancos simplesmente fazem vista grossa como se isso não existisse mais. Né? Mas então, talvez para além do só fechar esse ponto, para além da questão estatística, a grande questão é procurar ajuda, não ter medo de procurar ajuda. A gente entende, e foi um dado que nos alarmou na pesquisa, da gente ter quase 40% dos participantes relatando que em algum momento da carreira, se não atualmente, tem um atestado, tem o direito a se afastar e preferem não apresentar esse atestado. Isso para a gente foi bastante impactante no sentido de um comportamento que a gente compreende olhando outras pesquisas, outros estados da federação que foram no mesmo caminho de investigação e de preocupação com os bancários, de que é esse meio que está pressionando essa pessoa a fazer isso. Né? E que não está facilitando essa busca pelo cuidado por algo que está vindo a partir do trabalho. Não, o que eu ia falar era justamente, passava por aí, porque assim, é ruim porque as empresas acabam não assumindo a responsabilidade dela, nem sequer emitindo a CAT. Sim. Né? Mas, por outro lado, foi a partir dessa emissão da CAT que nos chamou a atenção. Como somos nós os procurados para emitir a CAT, então tem 2 sinais aí. Primeiro, de credibilidade. Isso é interessante do ponto de vista de uma entidade que presta esses serviços à categoria. Então, os trabalhadores reconhecem o sindicato como alguém que está atuando nessa área, nessa demanda, então nos procuram. E foi justamente a partir daí desse número de CAT significativamente alto, que todos os dias aqui a gente emite 3, 4, todos os dias. Então, assim, são novos ou uma reabertura.
Então é isso também que nos dá a dimensão, essa propriedade de não só de falar, mas de buscar os fóruns, né, os debates públicos. Sim. Porque isso é uma verdadeira epidemia de saúde pública, né? Não é um vírus de uma gripe que de repente nós temos na região algumas agências, 15 agências, aliás, agências que têm 15 afastamentos, com CAT emitida. Caso do Bradesco, caso do Itaú com 10, 12, 8 trabalhadores. Tem a figura do assédio moral, mas mesmo como a gente não tem a figura do assédio moral, que esse outro, já daria um outro podcast só sobre o assédio moral, que eu não estou falando nem do assédio moral, o institucional não, porque eu estou falando do interpessoal, que é esse que muita gente reclama e que adoece na relação de trabalho no dia a dia com os colegas, nessa má relação de convívio, né? Que é agravado, porque o institucional, 100% dos casos já está lá, quando o banco formula a meta e apresenta aquele resultado esperado, o assédio institucional já está colocado ali, né? Porque mesmo que você tenha um chefe muito bonzinho, um gerente muito bonzinho, não passa por ele. Aquela cobrança, aquele resultado, a planilha já está pronta. Então, assim, a gente já está, obviamente, e que bom, reconhecido pelo judiciário, que esse é um assédio moral organizacional, institucionalizado. Não, então, assim, ele ainda é piorado, agravado, quando você tem um chefe que não entende de gestão, né? Porque aí ele aplica o que ele aprendeu talvez numa universidade, num curso de administração, que é gestão de pessoas. Pessoas como um recurso. Exato. E não como se fosse uma relação. Capital humano, como se não fossem pessoas que estivessem ali, né? Então, Fernanda, era isso, para dizer essa questão da Caixa, que é contraditório. E ao mesmo tempo é um indicador que o tempo todo fala, opa, essa coisa não para, não diminui, não cessa, né? Ao contrário, só aumenta. E um recorte rápido aqui do espaço, né, Miguel, assim, do quanto o sindicato também precisa assumir novas funções e novas atividades para tentar se adaptar a esse enfrentamento que o mercado está propondo, né? Com certeza. E esse mercado financeiro que a gente sabe que regula uma série de coisas do nosso dia a dia de vida, né? Então, assim, é a CAT, é a escuta, é a aproximação com o bancário, com a categoria, por outras frentes que não aquelas frentes mais tradicionais do sindicalismo, porque essas estão tendo uma atuação cada vez mais limitada. Não, o que você está dizendo é super importante a gente estar aqui afirmando aqui, porque essa é uma demanda relativamente nova. Essa epidemia que a gente está dizendo aqui, essa nova pauta, né, que chegou arrebentando a porta dos sindicatos, que é essa questão do adoecimento mental. Isso não era uma pauta do movimento sindical, bancário particularmente. Outros setores até poderia ser, não era do bancário. Até esse volume das metas, essa caracterização da atividade dimensionada a partir das metas, ganhasse esse volume. Quando ele ganha esse volume, vem esse nível de adoecimento junto. E eu estava aqui, você estava falando, eu estava quase esboçando aqui um sorriso, porque você está falando que a gente não estava preparado, e não é. E muita gente acha que eu sou psicólogo, outros acham que eu sou, porque de falar, né, da escuta, do processo da escuta que é importante. Alguns acham que a gente é psiquiatra. Eu falei, não, eu não sou doutor, não, eu não sou. Não, que você fala igual meu médico. Você fala, não, mas eu não sou médico, eu não estou aqui para isso, não. Eu estou num processo de escuta, mas para uma orientação de direcionamento trabalhista. Sim. Né? Inclusive, a gente está se preparando e a gente já está aqui caminhando para a gente concluir essa primeira bate-papo, porque esse tema vocês já viram que a gente pode ficar aqui até fica horas, dias aqui conversando a respeito. Mas a gente, inclusive, agora no dia 25 de outubro, fica até o convite aqui já no ar, e a gente vai reforçá-lo nas nossas redes sociais de setembro, 25 de setembro, a gente vai reforçá-lo aqui nas redes sociais do sindicato, que a gente vai voltar a fazer esse debate aqui por conta do Setembro Amarelo, mas assim, porque a gente está precisando nos qualificar também enquanto estrutura de acolhimento, a gente está aprimorando também nossos canais, porque a demanda é muito grande e quem pensa que não acontece, não é no quintal do vizinho, é do outro lado da rua, não, é do nosso lado. E muitos casos que a gente, infelizmente, que chegam para a gente, que a gente já presenciou, já acompanhou e a gente teve acesso às informações, assim, era uma pessoa tão legal, nunca que eu ia imaginar. A pessoa vivia sorrindo aqui no ambiente. Sim. Então, nem todo mundo que está passando por uma situação dessa, crítica de sofrimento psíquico, vai estar lá, muitas vezes
estampado, né? Sim. A gente está acostumado a rotular, não, o deprimido está sempre chorando, recluso num canto, mas nem todo mundo é assim. E não, então chega aqueles casos, pô, por que eu não agi antes? Por que eu não ajudei? Por que eu não estendi a mão? Ah, mas não dava menor sinal. Então, assim, acho que a gente tem que prestar atenção, e o Setembro Amarelo acho que é justamente para isso, para a gente prestar atenção nos sinais, nos detalhes, nos colocar mais solícitos, ser menos julgadores, ser mais solidários, porque o que acontece com aquele colega hoje, amanhã pode ser comigo, e geralmente é o que acontece, a gente tem esses depoimentos. Sim. Poxa, eu achava que aquela pessoa era ruim de serviço, que ela não queria produzir, que ela não queria entregar, custei para entender os atestados que ela me entregava. Então, assim, o mundo gira, né? Sim. O mundo gira, mas aí para essa pessoa caiu a ficha quando ela adoeceu, né? Então, acho que a gente precisa, no ambiente de trabalho, ter esse ambiente mais assim, tentar na medida do possível mais acolhedor, ter mais atenção, compreensivo, né? Compreensivo, menos julgador, menos apontar o dedo, né? Porque o mundo já tá difícil demais fazendo isso, né? Se a gente no ambiente de trabalho ainda reproduz isso ou inibe que as pessoas que têm algum sofrimento venham a dialogar, a conversar com um colega, né? Porque antes a gente era amigo. No ambiente de trabalho nós tínhamos um tempo que nós éramos amigos, padrinho de casamento, padrinho do filho do outro, as relações trabalho para a vida, né? Era. Se não está mais assim, mas pelo menos que a gente tenha, né, o coleguismo ainda dê espaço para ter esse tipo de interação, né? O que você acha disso? Acho que isso é fundamental. Isso né? É perfeito, mas é também uma mudança dessa estrutura de como lidar de como o mercado financeiro muda a forma com que os bancários se relacionam dentro das agências e dentro das instituições financeiras. Né? A gente percebe as diferenças de políticas talvez mais gritadamente hoje, se vocês olharem os ACTs, os planos de cargos e tudo mais, o quanto a gente ainda tem algum tipo de proteção para as instituições públicas e menos para as privadas. Né? Por conta, inclusive, do fato de, ainda que de empresas públicas sejam totalmente públicas ou economia mista, mas uma entrada via concurso, ainda alguma ideia de um trabalho de pelo menos médio e longo prazo, apesar da gente saber que as saídas voluntárias também estão se avolumando, porque as pessoas, quando entram nessa roda viva do trabalho bancário, elas acham que não precisam daquilo e saem, e por isso também essa mudança, essa diminuição da idade média de entrada. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, em 2005, os meus alunos, que eu dava aula para eles, sexto, sétimo período da administração, eles falavam isso, eles estavam assim, não, professor, a gente está esperando entrar no último ano para procurar estágio em banco, porque naquela época, para muitos bancos, não entrava ninguém abaixo de 24 anos. Né? Então, assim, era uma marca muito forte. Alguns entravam mais tarde no curso de administração pensando nisso e depois numa carreira para a vida. E desses meninos, talvez, lá de uns 8 ou 9 que eu lembro que estão em banco, se tiverem 2 que ainda persistem, é uma realidade 20 anos depois, né? Que seguiram nessa jornada bancária. E isso, né? Isso tudo que a gente traz aqui de como essas mudanças vão afetando as relações, a ponto das pessoas não apresentarem atestado, não confiarem na estrutura, da estrutura também não permitir nada, porque se um momento máximo de dor, que é onde você precisa se afastar e ter um registro de que esse afastamento é por conta do trabalho, e você não encontra nenhum tipo de respaldo e precisa, de novo, né, que bom que ainda tem essa representação sindical, apesar de todas as mudanças aí que o Congresso vem pautando para as relações de trabalho no Brasil, que tem alguém que possa dar esse suporte, que está preocupado em fazer isso, e mais do que isso, que tem tentado avançar, pelo menos aqui na região sul-fluminense, nessa questão de estratégias para essa acolhida, para esse enfrentamento. Então a gente fez pesquisa, agora está fazendo algumas entrevistas, está pensando ações de formação sindical para dar esse suporte, para essa questão não ficar centralizada em alguns de vocês, nesse recebimento das demandas, enfim, formas com que a gente pode fazer com que as entidades se deem suporte para fazer esse enfrentamento a uma questão que é social. Sim. Né? Ô, Fernando, então, para concluir, a sua primeira visita aqui conosco, nesse primeiro bate-papo, é falar.
quem sente algum tipo de problema dessa ordem é procurar ajuda. Sim. E falar, não guardar para si. Eu acho que esse é o recado, né? É esse o recado. Procurem apoio, acho que vocês vão receber material informativo em breve, com alguns canais de comunicação. A gente tem o projeto, tem os canais aqui do sindicato que já existem, são abertos. Não quero começar por aí. Quem são os seus colegas, pontos de apoio na sua agência, no local em que você trabalha, se é alguém da família, enfim. Não guarde, não retenha isso para você, para que isso se torne uma coisa incontrolável ou pouco gerenciável dentro de você, esse sentimento. Procure ajuda, procure apoio, que é o mais importante nesse momento. É isso aí, vamos falar, vamos fazer mais debates como esse, né? A gente tem feito as visitas, vamos fazer mais visitas às agências ainda no restante do mês de setembro e vamos falar e nós estamos aqui, né, nos qualificando para ouvir, né? Que é importante também. A gente está acostumado a falar muito, mas essa questão a gente também está se apresentando para vocês, bancários, para ouvir, né? A gente está precisando ouvir bastante sobre essa questão. Então é isso, conta conosco. Foi um prazer, viu, Fernando? Todo meu, obrigado e seguimos em frente. Valeu. Valeu.